Bom, meu nome é Romilson Ferreira da Silva. Neste vídeo eu quero estar mostrando que você não pode pertencer a uma denominação, que você não pode tomar partido por nenhuma dessas denominações que estão aí. Estou tentando gravar esse vídeo aqui. Cada vídeo desse que eu gravo, irmão, isso é maior dificuldade. O Satanás usa os demônios toda hora, usa pessoas para vir para cá e ficar me perturbando. Nossa, só que eu estou gravando um vídeo, tem vezes que eu gasto o dia inteiro para gravar um vídeo desse, porque é perseguição demais, é luta demais, demônio demais perturbando. Mas aí vamos lá então, o que interessa. Eu quero te mostrar nesse vídeo que um crente ele não pode pertencer a uma denominação. Eu vou te mostrar que isso é seríssimo, você não pode tomar partido por uma denominação. Mas antes de eu começar esse vídeo, eu quero já te mostrar como eu falei no outro vídeo. Lá, se você não assistiu, gostaria que você assistisse lá. O nome do vídeo é Denominações, são seitas, igrejas ou seitas? Tá lá. Se você não assistiu, assista esse vídeo lá para você entender. Então eu já quero começar te mostrando o que é realmente uma igreja. Uma igreja, irmão, a igreja do Mashiach, ela existe em dois aspectos. O aspecto universal e o aspecto local. O que é a igreja no aspecto universal, Romilson? É a igreja em toda a terra. Por isso que a Bíblia fala que o Mashiach é o cabeça da igreja. E o que é a igreja, Romilson, no aspecto local? É uma igreja em cada cidade. Você pode até ver na Bíblia falando assim, as igrejas no plural, mas quando fala as igrejas, é porque está se referindo a uma igreja em cada cidade. Quando ele fala as igrejas da Ásia, por exemplo, ele está falando daquelas igrejas que estavam na Ásia. Está falando lá das igrejas de Laodiceia, de Éfeso, de Pérgamo. Isso tudo é nome de cidades. Mas o Eterno, ele não permite mais de uma igreja em uma cidade. Como eu disse no outro vídeo, você vai ver que a Bíblia nunca fala as igrejas em Pérgamo. Ela nunca fala as igrejas em Laodiceia. Ela nunca fala as igrejas em Coríntio. É sempre a igreja em Coríntio, a igreja em Laodiceia, a igreja em Pérgamo. Nunca está no plural mais de uma igreja em uma cidade. Nunca, não se refere a mais de uma igreja em uma cidade. Tem pastor que fala assim, mas é porque tinha pouco crente naquela época. Não, é porque o Eterno não permite mais de uma igreja em uma cidade. No livro a Bíblia fala que em Jerusalém converteu 3.000 almas e depois mais 5.000 almas. No entanto, a Bíblia fala a igreja em Jerusalém e não as igrejas em Jerusalém. Então vamos lá. Eu quero já estar começando a te mostrar essa questão para você entender. Espero que você entendeu aí essa questão. A igreja, ela não pode ter nomes. Ela é reconhecida com a localidade onde ela está. Por isso fala a igreja em Pérgamo, a igreja em Jerusalém, identificando aonde ela está, com o nome da cidade. Mas ela não pode levar um nome sobre si. Entendeu? Vamos lá. Atos capítulo 5. Versículo 17, eu quero te mostrar essa questão para você entender que você não pode pertencer a uma denominação, porque denominação não são igrejas, elas são seitas, são facções. Atos capítulo 5, versículo 17 diz assim: interveio então o sumo sacerdote com toda a sua gente, isto é, o partido dos saduceus. Aqui está falando do partido dos saduceus. Quero que você leia agora Atos capítulo 15, versículo 5 para você entender. Atos capítulo 15, versículo 5. Diz assim: então alguns dos que tinham sido da seita dos fariseus, mas haviam abraçado a fé, intervieram. Uns que tinham sido da seita dos fariseus. Lá falou do partido dos saduceus. Agora aqui está falando da seita dos fariseus. Por quê? Porque, como eu mostrei no outro vídeo, a palavra seita é o mesmo que partido. Partido é seita, seita é partido. A palavra seita significa partido, divisão. Entendeu? Então deixa eu mostrar para você aqui, ó. Isso aqui é a Bíblia apologética que os pastores gostam de usar, mas não vão te mostrar isso aí, ó. Olha, deixa eu te mostrar aí para você ver, ó. Então aqui nos mostra que a palavra seita significa escolho, partido tomado, corrente de pensamento, divisão. Tá entendendo? É como você, por exemplo, vê lá dentro do Senado hoje. Dentro do Senado existe o PMDB, o partido do PMDB, o partido do PSC, o partido do PT. Lá tem os partidos. Mas dentro da igreja não pode haver seitas, partidos. Mas aqui por que eles estão falando, Romilson? A seita dos saduceus, o partido dos saduceus e a seita dos fariseus. Vou te explicar para você entender. Deixa eu ler mais uma passagem aqui. Atos capítulo 26, versículo 5. Olha o que diz assim aqui, ó. Aqui diz assim, ó. 26, versículo 5.
Eles me conhecem de longa data e podem atestar que, se quiserem, que tenho vivido segundo a seita mais severa da nossa religião, como fariseu. Então o apóstolo Shaul falou que o partido dos fariseus era uma seita, ele está falando aqui. Por que, Romeus? Porque lá dentro do partido deles, dentro do judaísmo, aliás, dentro do judaísmo tinha 3 partidos. Dentro do judaísmo tinha 3 partidos. 3 partidos mais ou menos assim, ó, 3 partes, ó. Saduceus, fariseus e essênios. Estou só te dando uma ilustração para você entender. Dentro do judaísmo tinha 3 partidos: os saduceus, os fariseus e os essênios. Então tinha 3 divisões lá dentro do judaísmo. Dentro do cristianismo hoje existe várias divisões, existe várias seitas, existe vários partidos. Quem são eles, Romeu? Assembleia Batista, Presbiteriana, Igreja Luterana, cada uma dessas aí são seitas, são partidos dentro do cristianismo. Só que você não pode pertencer a nenhuma delas. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós não devemos tomar partidos por ninguém. Nós devemos tomar partido só por Yahshua. Nós devemos levar só o nome de Yahshua Mashiach. Nós não podemos levar outro nome. Muitos hoje dizem: eu sou da Assembleia, eu sou assembleiano, eu sou presbiteriano. Ou falam: eu sou luterano. É a mesma coisa que ele está falando que ele é seguidor de Martinho Lutero. Eu sou wesleyano, ele está falando que ele é seguidor de John Wesley. Então, irmãos, esses são partidos criados pelos homens. Vamos aqui, ó. Vamos em Atos, depois você confere aí, em Atos capítulo 24, versículo 14, fala que a igreja foi chamada de seita. Por quê? Porque eles pensaram que a igreja naquela época era um partido dentro do judaísmo. Então eles passaram a chamar a igreja de seita. Atos capítulo 24, versículo 14 e Atos 28, versículo 22. Por eles achar que a igreja era mais uma facção, mais um partido do judaísmo, eles começaram a chamar a igreja de seita. Mas a igreja do Salvador não fazia parte daquele partido do judaísmo. Então vamos lá. Então agora eu quero te mostrar a questão, nós vamos entrar nessa questão para você ver o quanto é sério e que você não pode pertencer a uma denominação, meu irmão, é sério. Ó, Apocalipse capítulo 12, versículo 4. Sua cauda arrastava 1/3 das estrelas do céu, lançando-as para a terra. Romilson, o que é isso? Sua cauda arrastava 1/3 parte das estrelas do céu. É porque Satanás, de 3 partes dessa aqui lá no céu, dos anjos, ó, de 3 partes, ele pegou uma para ele, 2 partes ficou com o Eterno. Ele causou então a primeira divisão. O primeiro partido foi Satanás que causou lá no céu. Então esses homens, esses pastores que estão criando denominações, estão sendo usados pelo maligno. Estão sendo usados por Satanás para poder dividir o corpo do Mashiach na terra. A igreja ela não é igual lá na política que pode ter partido, não. A igreja ela tem que ser unida, porque ela é o corpo do Mashiach. Então a Bíblia fala que no corpo do Mashiach não pode haver divisão, não pode haver partido, não pode haver seitas. E Satanás foi o primeiro a criar uma seita, a criar uma divisão lá no céu. Ele arrastou 1/3 parte dos anjos para o seu lado, são as estrelas. Vamos aqui, ó. Lucas capítulo 11, versículo 17. Depois desse estudo, se você quiser pertencer a uma denominação, é problema seu, meu irmão. A Bíblia diz que o Eterno, quem quis tomar partido por alguém, ele é cúmplice do pecado de divisão no corpo do Mashiach. Quem dividir o corpo do Mashiach será destruído. Lucas capítulo 11, versículo 17. Ele, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruínas, e uma casa cai sobre outra. Ora, até mesmo Satanás, se estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá seu reinado? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Ora, se é por Beelzebu que eu expulso os demônios, por que expulsam vossos filhos? Então o Salvador virou e falou assim, ó. Ele virou e falou assim: todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruínas. A igreja não é o reino do Mashiach na terra? Como é que ela pode estar dividida contra si mesma? Os próprios demônios aqui, o Salvador virou e falou assim: eu não estou expulsando os demônios pelo maioral dos demônios que está em mim, não. Porque se Satanás expulsa Satanás, ele está contra si mesmo e o seu reino não vai para frente. Então ele mostrou que até os demônios estão unidos para destruir os crentes. E os crentes estão divididos entre si, brigando entre si, disputando panelinhas para ver qual que é a denominação que é melhor do que a outra. E aí, meu amigo, então não vai para frente. Porque pé de caju não pode dar laranja. Pé de laranja não pode dar caju. Cada árvore dá o fruto de acordo com a sua espécie. Uma denominação não pode gerar unidade, ela só pode gerar mais divisão. É uma saindo de dentro da outra.
Edir Macedo, R.S. Soares saiu do Edir Macedo. Valdomiro saiu do Edir Macedo. É um saindo de dentro do outro e um criando divisão, porque ele só pode gerar divisão. Divisão só gera divisão. Um abismo chamando outro abismo. Então, meu irmão, as denominações estão fora da vontade do Criador. Denominação não é da vontade do Eterno. Denominação é facção, é seita, é divisão, partido tomado. Põe isso na sua cabeça, você não pode tomar partido por ninguém. Nós temos que tomar partido só por Yahushua ou Mashiach. Vamos lá no 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 agora. E você vai ver se você pode pertencer a uma denominação. Porque eu não falo nem igreja, que aqui não é igreja, que ele é seita, divisão, partido tomado. Olha aqui, ó. Os líderes, os pastores têm que tomar vergonha na cara deles e meter o pé nas placas e unir, formar um povo só. Diz que prega um Deus só, Trindade. Prega Jesus, prega que Jesus é Deus, prega uma coisa só, e por que está dividido? Vocês pregam um Deus só. Vocês creem no mesmo Jesus, vocês pregam uma coisa só, por que eles estão divididos? Por que eles não unem então? Por que eles não tiram a placa? Porque aquela placa lá ela veio lá do meio do inferno, cada nome daquele ali vem do meio do inferno, é projetado por Satanás, é criado para gerar divisão, contenda entre si. Quando um crente da congregação que está no Brasil topa com um crente da Deus e Amor, os dois saem até fogo, porque cada um é mais religioso que o outro, e aí esse quer defender o seu partido. Está no sal, defendendo placa. Eu tenho que morrer pelo nome de Yahushua, meu amigo. É pelo nome do Mashiach. Eu não tenho que tomar partido por denominação nenhuma não, moço. Olha aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Eu vos exorto, irmãos, em nome do nosso rei Yahushua Mashiach, guardai a concórdia uns com os outros, de sorte que não haja divisões entre vós, sejam estreitamente unidos no mesmo espírito e no mesmo modo de pensar. Ele falou assim, eu oro ao Eterno para que vocês não deixem criar divisões no meio de vocês. Por que ele falou isso para a igreja de Coríntios? Olha agora por que ele falou. Ó. Com efeito, meus irmãos, pessoas da casa de Clói me informaram que existem rixas entre vós. Explico-me que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, ou eu sou de Cefas, ou eu sou de Cristo, eu sou do Mashiach. O Mashiach estaria dividido? Paulo teria sido crucificado em favor de vós? Ou fostes batizados em nome de Paulo, de Shaul? Ele virou e falou assim, vocês estão aí tomando partido pelos homens. Quantos não estão falando aí? Não, eu gosto do Valdomiro, tomando partido pelos homens. Ninguém tem que tomar partido por mim não, irmãos. Como o apóstolo Shaul falou, se eu plantei, Apolo regou. Importa foi o Criador que deu o crescimento. O homem, nós não somos nada. O importa é o Mashiach, o cabeça, ele que dá o crescimento para o corpo. Os homens não são nada. Os homens são apenas membros do corpo. Mas tem pessoas que querem tomar partido. Não, eu sou do fulano de tal. Você viu aquele profeta que surgiu lá na África agora? Ele é o Elias, ele é não sei o que, e já corre e toma partido. Aí você viu o Edir Macedo e toma partido. Nossa, aquele irmão lá prega bem. Não, eu sou do Paulo Júnior. Não, eu só gosto daquele irmão. Não, eu gosto daquele outro. O que eu estou dizendo aqui? Para com isso. Isso é divisão, facção, isso é meninice, crentes carnais que precisam crescer espiritualmente para parar de tomar partido por homens ou por placas de denominações. Não, é a Assembleia que é boa, não, é a Batista que é boa. Para com isso, irmão, a Bíblia está mandando, para com isso. Vocês têm que crescer, parar de tomar leite, por isso que eu falo, vocês estão tomando leite, por isso que vocês estão igual um menininho brincando de igrejinha. As coisas do Eterno não é assim não, irmão. Então veja bem, o que é a igreja do Mashiach? Vamos lá? Vamos ler aqui o tanto que é sério? Vamos ler. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25. Aguenta a mão aí, irmãos. Aguenta a mão aí que eu estou tentando passar para você as verdades. Os pastores aí tá tudo nas heresias, irmão. Infelizmente não sabe nada. Ele diz que eu sou herege, Romil sou herege. Não ouve lá não que ele é herege. Aí onde vai dar uma heresia? Olha aqui, ó. 1 Coríntios 12, versículo 25. A fim de que não haja divisão no corpo, mas os membros tenham igual solicitude uns com os outros. Ó. Os que são decentes não precisam de tais cuidados, mas o Criador dispôs o corpo de modo a conceder maior honra ao que é menos nobre, a fim de que não haja divisão no corpo. Está mostrando que os membros devem cuidar uns dos outros. E ele virou e falou assim, para que não haja divisão no corpo. O que é o corpo? O corpo do Mashiach. O corpo do Mashiach precisa ser expresso na cidade.
Ele precisa ser expressado na cidade, precisa ter expressão do corpo do Mashiach numa cidade. Mas como é que você vai ter expressão do corpo do Mashiach numa cidade? Através das denominações. É um pé lá no outro lugar, é uma orelha lá no outro lugar, é um braço no outro lugar, o membro está todo. Os pastores estão pegando o corpo do Mashiach e fazendo assim, cortando. Os pastores, na verdade, são açougueiro mutilando o corpo do Mashiach, cortando ele em pedacinho. É o Mashiach tentando ligar os membros uns nos outros, porque a Bíblia diz que os presbíteros eles devem funcionar como junta. O que uma junta faz? Ela liga um membro no outro, ó. A junta ela liga essas partes, vai ligando, a junta ligando o antebraço com o braço. A função da junta é unir os membros. E quem são as juntas no livro de Efésios? São os presbíteros da igreja. Mas cadê eles hoje? Cadê esses pastores? O que eles estão fazendo? Eles estão, em vez de unir o antebraço com o braço com o antebraço, eles estão dividindo, criando facções, criando divisões, criando seitas, criando partidos. E o corpo com isso não é unido, não é ajustado, não é ligado, não é edificado. Porque os pastores não deixam, eles são açougueiros. Sai fora desses homens, irmão. Sai fora desses pastores, sabe nada não. Olha o que diz aqui, ó. Olha o que diz aqui. Judas 19. É de Apocalipse. Judas 19. Aí depois diz que nós somos doidos, né? Somos doidos. Doido é quem está dividindo o corpo do Mashiach. Judas 19. O sábado está entrando. Aqui, ó. São esses os que causam divisões, estes seres psíquicos que não têm o espírito. Está falando de quem? Se você ler mais atrás, vai falar que, vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras de antemão preditas pelos apóstolos do nosso rei Yahshua Mashiach, pois vos diziam, no fim dos tempos surgirão escarnecedores que levarão vidas de acordo com as suas próprias concupiscências ímpias. São estes que causam divisões, seres psíquicos que não têm o espírito. Ele fala mais atrás, pastores que apacentam a si mesmos. Pastores que apacentam a si mesmos. Que vivem regaladamente, andando em carro zero, nas costas dos irmãos, explorando os irmãos e gerando divisões. Denominações hoje, irmão, é igual boteco, tem uma em cada esquina. Tá abrindo esse mundo, velho. Mas por que tá abrindo esse tanto, uma em cada esquina? Não, irmão, é para ganhar alma. Que ganhar alma, moço? É por causa de dinheiro, é porque os pastores são assalariados, as denominações são empresa, são firma, ramo de negócio. Quem não viu isso aí, ó o Edir Macedo aí, ó a corrupção aí, ó o Silas Malafaia, ó esse povo envolvido com corrupção, com dinheiro. Vamos fundar uma assembleia em cada cidade, assim, alcançar o mundo inteiro para nós ganhar alma. Não, vai gerar divisão. O apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, vou estar lendo agora em Romanos 16, versículo 7, vou te mostrar como é que ele fazia. Vou te mostrar como é que ele fazia quando ele pregava o evangelho. Para clarear a sua mente, para você ver o quanto esse cristianismo aí é fracassado e o quanto esses líderes pregam heresia. Aqui, ó, Romanos 16, 17. Rogo-vos, entretanto, irmãos, que estejais alerta contra os provocadores de divisões e escândalos contrários aos ensinamentos que receberam. Evitai-os, os que causam divisões. Quem são esses? Os pastores. O apóstolo Shaul falou assim, procurei anunciar o nome do Mashiach, aonde outro não tinha anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Tremendo. Olha o que Paulo falou, o apóstolo falou. Quando ele saía para pregar na cidade, ele ficava assim, não, lá já tem um irmão que está lá pregando lá o nome do Mashiach e fundou uma igreja. Ele virou e falou assim, então ele ia para outra cidade. Ele falava, procurei levar o nome do Mashiach aonde outro não tinha levado, para não edificar sobre fundamento alheio. Se ele chegasse numa cidade onde já tinha alguém pregando o Mashiach, ele não fundava uma igreja lá não, ele unia com aquela pessoa e os dois iam levar o evangelho, para não haver divisão. Era assim que o apóstolo Paulo fazia, o apóstolo Shaul, porque ele entendia que se ele chegasse lá e fundasse outra igreja lá do lado do outro lá, ele não estava fundando igreja, estava gerando uma divisão. Está entendendo, irmão? Então ele procurava anunciar o evangelho, levar o nome do Mashiach onde outro não tinha levado. Para ele não fundar mais uma divisão, para ele não fundar uma divisão lá. O que os pastores estão fazendo? Irmão, nós temos que levar a nossa igreja lá para a cidade fulano. Mas lá não tem igreja, lá não tem. Não, lá já tem quem prega. Então para que você vai fundar outra denominação lá? Você não está fundando denominação não, meu irmão. Você não está fundando igreja não, meu irmão. Você está fundando seita, facção, divisão. Efésios 4, versículo 3. Efésios 4, versículo 3. Olha aqui. Olha aqui.
procurando conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aí eu viro e falo, há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Rei, que é Yahushua, uma só fé, um só batismo, um só Altíssimo e Pai, que está acima de todos e em todos. Então ele virou e falou assim, tem pessoas que falam assim, o Ministério Assembleia de Deus, o Ministério Presbiteriana, eu sou do Ministério Igreja não sei o quê. Só existe um ministério, não existe esse tanto de ministério que os homens querem pôr. Só existe um ministério, o Ministério do Espírito. E qual que é o Ministério do Espírito do Eterno? Unir o corpo. E aí, para que haja união do corpo, o que o apóstolo Paulo falou? Que eu vou te dar, ele falou assim, eu vou dar os fundamentos para vocês permanecer na unidade, sem criar divisão. Ele virou e falou assim, existe um só corpo, vocês têm que ter a visão de que existe um só corpo, que existe uma só igreja, que não existe 1000 igrejas. Ele falou, a primeira coisa que vocês têm que pôr na cabeça, existe só uma igreja. Põe na cabeça, uma só igreja, não é 10, 1000. Um só Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito do Eterno, o Espírito Santo, o Espírito do Eterno, o Espírito dele que enche nós. Não é uma terceira pessoa, viu, irmão? É o Espírito do Eterno que une o corpo, tudo. O Eterno falou, por acaso não encho eu os céus e a terra? Um só Espírito, que é o Espírito do Eterno. Uma só esperança. Que esperança é essa? A esperança de irmos para a glória, a esperança de receber a nossa salvação por completo, a esperança de ir para a glória. Agora vem. Uma só esperança. Há um só rei. Aqui está um só Senhor, um só rei. Quem que é ele? Yahushua, o Mashiach. Uma só fé. Nós temos que ter uma só fé. Não é 10 fé, não. Só existe uma fé. De que o Altíssimo é o Supremo, o Criador. E que Yahushua é o nosso Salvador. O mediador entre o Criador e os homens. Que não existe outro mediador sem ser fora ele. Um só batismo. Que batismo é esse? Eu já mostrei. O batismo feito no nome de Yahushua. Não existe vários batismos. Batismo feito no nome da Trindade, batismo feito no nome de Jesus, batismo feito no nome de Yeshua. Não, um só batismo. O batismo feito no nome de Yahushua, o Mashiach, o Filho do Eterno. Não é nem Cristo, que Cristo é ungido do sol. Yahushua, o Mashiach. Vamos lá. Um só Altíssimo, Pai de todos, que está acima de todos. Está acima de todos. Um só Altíssimo, o Pai, que está acima de todos. Tem irmãos aí falando que Jesus é Deus, que Jesus é igual ao Pai. É igual ao Pai, que saiu fora do fundamento. Um só Altíssimo, o Pai de todos, Pai do próprio Filho do Altíssimo, Pai do Mashiach. Um só Altíssimo, o Pai de todos, que está acima de todos. Essa vai para os pastores que quer colocar o Filho de igualdade com o Pai. O Filho é Deus, irmão, nós temos que adorar o Filho é Deus. Moço, para de pregar heresia. Um só Altíssimo, que está acima de todos, por meio de todos e em todos. Por que por meio de todos? Porque o Pai está no Filho e o Filho está em todos. O Pai, por meio do Filho, enche tudo, enche o corpo do Mashiach. O Eterno é o cabeça do Filho e o Filho é o cabeça do homem. O Eterno é o cabeça de Yahushua e Yahushua é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Não podemos sair fora disso aí. Se eu fora disso aí é heresia. Então aqui não existe vários ministérios. Só existe um ministério, o Ministério do Espírito. E o que o Ministério do Espírito quer fazer? Unir o corpo. Efésios 4, versículo 13. O que diz? Até que alcancemos todos a unidade. A unidade. Como é que você vai atingir a unidade dentro das denominações? Como é que você vai atingir a unidade do corpo dentro do sistema faccioso? Que é tudo faccioso. Eu discordei do irmão, não gosto do fulano. Eu não gosto do fulano, então vou pôr uma igreja para mim. Cola e põe uma para ele. Não gostei dessa igreja aqui não, irmão, vamos fazer o seguinte, eu discordei dele ali porque ele está pregando que tem que guardar os sábados, e eu não quero guardar os sábados. O fulano está pregando que não pode comer carne de porco, e eu não concordo com isso. Então, meu irmão, também não concordo, então o que nós faz, irmão? Mas nós sai, põe uma para nós, hein? Aí nós sai, põe uma aí para nós, e nós fala que tal que pode guardar o sábado, ou que não pode guardar o sábado, depende do jeito que uma pessoa concordar. Aí mesmo, irmão, então nós temos a nossa doutrina, nós temos o nosso jeito, então nós vamos lá agora e nós vamos fundar uma igreja para nós, do jeito nosso, do jeito que nós entendemos. Está fundando igreja? Está fundando divisão. Aí eu vou te mostrar o que vai acontecer com eles, viu? Vou te mostrar o que vai acontecer com eles. Aqui, já falou para mim 1000 vezes, pastor, irmão, você podia pôr uma denominação para você, porque você tem muito conhecimento, irmão Deus. Aí você põe uma para você vai ter muitos membros. Eu falei, eu vou pagar pela divisão.
no corpo do Mashiach? Eu vou pagar pela divisão no corpo do Mashiach? Falei, quer não, filho? Funda vocês lá, depois vocês vão pagar caro, porque vocês dividiram o corpo. Eu estou pregando contra, irmão, as denominações. Eu estou pregando que tem que derrubar as placas, e que todo mundo tem que unir, e todo mundo tem que pregar um só evangelho, uma só fé, parar com isso. Agora, por causa de uma picuinha assim, discordei, não gosto dele, corre e funda uma. Eu discordei do outro pastor lá, corre e funda outra igreja. É assim que faz? Então faz. Vai lá e faz. Até que alcancemos todos nós a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho do Altíssimo, o estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude do Mashiach. Até que alcancemos a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho do Altíssimo e do estado de homem perfeito. Então, irmãos, nós temos que aprender a negar a nossa vida da alma, as nossas opiniões. Tem hora, igual o irmão perguntou, irmão, tem que guardar o sábado, não tem, tal. O apóstolo falou, quem quiser que faça, então, nesse entendimento aí, Por quê? Porque se quer fazer, que faça para o eterno. Não crie isso uma justificativa para você criar divisões. Não faça disso um motivo para você criar divisões. Não faça isso. Então as denominações criam nomes e falam, só a nossa que está salva. Só a nossa que salva. Não, quem salva é Yahshua. Quem salva é o Mashiach. Placa de denominação não salva ninguém não. Pelo contrário, faz ele ir lá para as trevas exteriores, depois pagar caro, porque ele criou facção, porque ele criou divisão no corpo do Mashiach. Então vamos lá. Colossenses, capítulo 3, versículo 21. 3:11. Aí não há mais grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, mas o Mashiach é tudo em todos. Paulo falou assim, quem converteu no nome do Mashiach, então agora ele já não é grego, ele não é judeu, ele não é circunciso, ele não é incircunciso, bárbaro, cita, escravo, mas livre no Mashiach. Mas é o Mashiach, é tudo em todo. Ele virou e falou assim, não pode, na igreja não pode haver, não, eu sou judeu, não, eu sou gentio, não. Todos virou igreja agora. Acabou a divisão. Não pode haver divisão. Não pode haver mais divisão. A Bíblia diz que ele derrubou o muro da divisão. Ele veio porque os judeus não aceitavam os gentios. Os judeus chamavam os gentios de imundo. Mas o Salvador veio e derrubou o muro que causava aquela divisão. E virou e falou assim, agora vocês têm que formar a igreja. Você vai deixar de ser gentio e você vai deixar de ser judeu. E os dois vão formar a igreja. Porque na igreja não existe judeu e nem gentio. Tudo é igreja, tudo é o corpo do Mashiach. Está vendo o que ele veio fazer, irmão? Ele veio unir. Ele veio unir os povos em um povo só. Que povo? A igreja dele, a congregação. Porque a palavra no original hebraico mesmo é congregação, a congregação do Mashiach. Entendeu? A congregação do Mashiach, o corpo do Mashiach. Nele não há grego, nele não há judeu, nele não há escravo. Nele não existe essa diferença. Está entendendo? Mas os homens não entendem, não entra na cabeça deles. Os homens estão perturbados. Romanos 10, versículo 12, deixa eu ler lá o que está escrito aqui. Os homens não sabem mais nada. Sabe mais nada. Criou as facções aí, fica defendendo essas facções deles. 10, 12. De sorte que não há distinção entre judeu e grego, pois ele é o rei de todos, ricos para com todos os que invocam. Olha aqui. De sorte que não há divisões. Não há distinção entre judeu e grego, pois ele é rei de todos, rico para todos os que o invocam. Acabou. No Mashiach não há divisão. No corpo do Mashiach não há divisão. Mas as denominações querem fazer divisão. 1 Coríntios 12, versículo 13. Pois fomos todos batizados num só Espírito, para ser um só corpo. Judeus e gregos, escravos e livres, e todos bebemos de um só Espírito. Acabou a divisão. Para que você quer tomar partido pela Assembleia, pela Presbiteriana? Para que você quer criar divisão? Para que você quer criar divisão? Para que você quer criar divisão? Não entendo. Para que você quer criar divisão? Para que você quer dividir o corpo do Mashiach? Para que você fala, eu sou de tal, eu sou de tal, eu sou de tal, eu sou de tal? Para com isso. Para com isso. Divisão. Credo. Nossa. Irmão, lá na Torre de Babel, cada andar daquilo era para um Deus diferente. Lá tinha para todo gosto. Lá tinha Deus para tudo enquanto é gosto.
Lá tinha religião de tudo enquanto é jeito. Religião de todo gosto lá tinha na Torre de Babel. O que é a Babel hoje? Babel é Babilônia. Babel é o cristianismo. O cristianismo é a grande Babilônia. A igreja católica é a mãe. As denominações evangélicas são as filhas. A grande Babilônia. O R.R. Soares, ouvindo a irmã falou, irmão, por que tem tanta igreja? Aí o R.R. Soares falou para você, não, irmã, é porque tem gosto para cada um. Se você não agradou de uma, você vai para outra. Aí você não vai ter justificativa para você não servir a Deus. Oh, entendimento errado, gente. Irmã, em vez de virar e falar assim, irmã, para. Eu agora vou tirar a placa aqui, ó, vamos parar com isso, não existe isso mais, não. Não, irmã, é porque cada um tem um gosto, cada um pode servir onde ele quiser. É assim. Então, se eu não agradei daquela, eu corro para outra. Se eu não agradei daquele irmão, eu corro para outro. A Bíblia diz que nós devemos tolerar uns aos outros. Nós devemos tolerar, nós devemos se submeter uns aos outros com humildade, para que não haja divisão. Nós não podemos querer um ser mais sábio do que o outro. Não, nós devemos respeitar as opiniões um dos aos outros. Tem irmãos aí que falam, o arrebatamento é antes da tribulação, é depois da tribulação. Eu ensino que é antes da tribulação. Mas se o cara vira e fala, mas essa é a minha opinião, então fica. Não posso obrigar ninguém, não tem que respeitar a opinião dele. Ele quer seguir daquele jeito, ele entende daquele jeito, então vá. Mas não. Por causa de uma opinião, corre e funda uma denominação. Outra opinião, corre e funda mais outra denominação. Está só criando facção. Aí hoje tem igreja Puleiro dos Anjos, Menina dos Olhos de Deus, Cuspe de Cristo, que eu já vi. Cuspe de Cristo, que diz que Cristo pegou o barro, passou no olho. Igreja Cuspe de Cristo. Não, é tanto nome que dá até medo. Dá até medo. Facções. Agora vou pôr um nome bom. Quer ver? Agora achei um nome bom agora. Vê esse nome agora, até que ele é bonito. Aí bota lá. Que é isso? Igreja Puleiro dos Anjos. Já viu isso, irmão? Igreja Puleiro dos Anjos. Anjo é galinha? Pra ficar empuleirado em puleiro? Ah, não, nossa, para com isso. Nossa, que trem vacaiado, que sodomia. Aí, ó. Então veja bem, irmãos. Os crentes, eles formam uma igreja em uma cidade. 1 Coríntios 3, versículo 16. Vamos lá. 1 Coríntios 3, versículo 16. Não estou importando se o vídeo vai ficar grande, não. Estou esclarecendo. Não sabeis que sois o templo do Criador e que o Espírito do Criador habita em vós? Quem que é o templo agora? Nós. Não é a parede lá, o monte de concreto. Então, a igreja numa cidade, ela é o templo do Criador naquela cidade. Você não pode dividir aquele templo. O que vai acontecer agora? Ó? 1 Coríntios 3,17. Se alguém destrói o templo do Criador, o Criador destruirá, pois o templo do Criador é santo, e esse templo sois vós. Se alguém gerar divisão na igreja que está em tal cidade, o Criador o destruirá. Ele vai lá para as trevas exteriores. Não é que ele vai perder a salvação, mas vai lá para as trevas exteriores para ele pagar. Porque em vez de ele estar tentando unir os irmãos, juntar os irmãos e mostrar que não pode haver divisão, não. Ele está ficando, irmão, vem para o meu lado, vem para cá, larga aquela igreja lá, aquele povo lá é doido, que não anda com nada, não. Irmão, vem para cá aqui, vamos formar uma para nós, vamos formar o nosso partido aqui. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, vem para cá, vamos formar um partido aqui. É assim que está dizendo. Vai pagar caro pelo divisão. As pessoas, de qual igreja você é? Você não tem denominação, meu irmão. A igreja somos nós. Romeu, de qual igreja você é? Eu não tenho, irmão, denominação. Não, irmão, você tem que ter uma igreja. Ué. Irmão, nós somos a igreja de tal cidade. Eu não posso, irmão, tomar partido por uma denominação, mas a mente está tão perturbada com os ensinamentos da Babilônia, da confusão aí, que não consegue ver que a igreja somos nós somos o templo. Olha o que diz aqui agora. Vamos lá. Aqui diz assim, ó. Gálatas 5,16. Lê lá que você vai ver agora, tá que é sério. Agora é os pastores. Quer ver como é que vocês vão fazer agora, pastores? Se tem algum pastor aí que está me assistindo, quer ver como é que você vai fazer agora? Defender sua denominação? Defende. Defende depois desse estudo. Aqui, ó. Gálatas 5, versículo 19. Aqui, ó. Ora, as obras da carne são manifestas: fornicação, impureza, libertinais, idolatrias, feitiçarias, ódios, rixas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, divisões. Achei aqui, ó. Divisões,
invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais vos previno, como já vos preveni. Os que praticais tais coisas não herdarão o reino do Criador. Não herdarão o reino do Criador. Não vai entrar no milênio com Mashiach para reinar 1000 anos. Não vai entrar. Por quê? Porque ele é um causador de divisão. Ele não herdará o reino. Em vez dele entrar lá no reino do Mashiach para reinar com Mashiach 1000 anos, ele vai lá para as trevas exteriores para ele aprender a não ser faccioso mais, para ele parar de criar denominação. Então você está achando que R.R. Soares está fazendo uma grande obra. Você está achando que Valdomiro Santiago fundando denominações, uma em cada cidade, você está achando que ele está fazendo a obra de Zeus. Você está achando que ele está fazendo a obra lá. Ele está criando divisão, moço. E aí a Bíblia diz, só essa escritura estiver mentindo, não herdarão o reino do céu, porque ele não está criando, ele não está fundando igreja, ele está fundando facções, ele está fundando divisão, e ele vai pagar caro pelo pecado de divisão. Vamos lá agora, vamos continuar. Olha aqui agora. Os líderes devem unir, já falei sobre isso, está lá. Atos capítulo 20, deixa eu ver o que está escrito em Atos capítulo 20, só que está sem um versículo ali, ó. Eu acho que não vai ter. Atos capítulo 20. Ah, tá certo. Aqui deve ser por causa desse versículo aqui, ó, que eu anotei, que eu devo ter anotado por causa desse versículo. Porque o apóstolo mandou chamar os presbíteros da igreja em Corinto, quando ele chegou lá. Ele falou, vai lá e chama a igreja lá, vai lá e chama os presbíteros daquela igreja. Ele não mandou chamar o pastor, deve ter sido por isso que eu anotei essa questão aqui. Mas vamos deixar esse versículo de lado aqui. Mas é porque lá fala para chamar o presbítero daquela igreja, não das igrejas. Mas vamos lá aqui, ó, da igreja que estava em Corinto. Deixa eu ver se eu pegar o versículo aqui, ó. O fundamento é quem? Eu já falei sobre isso em vários vídeos. O fundamento é o Mashiach. E a Bíblia diz que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está colocado. Então, se você colocar outros nomes, lançar outros nomes, além do nome do próprio Salvador, meu amigo, você está fora. Você está fora. Nós não podemos lançar outro nome em uma cidade. Nós não podemos levar outro nome para outra cidade, a não ser aquele nome ali. Então, quando a pessoa tenta levar o nome da sua denominação, ele está lançando outro fundamento. Quando ele vira e fala assim, venha para a Igreja Universal, igual você vê lá na televisão, fala assim, o cara conta a história dele, depois vira e fala assim, eu sou a Universal. Ele conta a história dele, eu fui isso, eu sou jogador de basquete, eu sou piloto, fala, eu sou a Universal. O que ele está fazendo, irmão? Ele está levando outro fundamento, ele está levando outro nome. Ele não tem que divulgar a placa da Universal, não. Ele tem que divulgar o nome do Mashiach, Yahshua. Ele não pode defender uma placa. Então, lançar outros fundamentos, Paulo fala, ninguém pode pôr outro fundamento, é você lançar outro nome além daquele que já está colocado, qual é o Mashiach, Yahshua, o Filho do Eterno. Nós não devemos defender outro nome, a não ser esse nome, o Filho do Eterno. Nós devemos morrer por esse nome, defender esse nome. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Então, no partir do pão, só para resumir esse estudo, vamos ler só mais essa passagem. No livro de 1 Coríntios, lá fala que quando a pessoa vai comer o pão, vai partir o pão, a Bíblia diz que ele deve discernir o corpo do Mashiach. E aí a Bíblia diz que nós somos o pão, ou a Bíblia diz que o corpo do Mashiach é o pão. O pão que é partido ali simboliza o corpo do Mashiach, que foi partido por nós. Então, quando você vai partir o pão, você tem que entender que o corpo é um. Aquele pão que você está partindo, você está entendendo que aquele pão ali é o corpo do Mashiach que foi partido por nós. E o corpo do Mashiach é um. Se você tomar a ceia sem entender o que é igreja, que a igreja são todos aqueles que aceitou o Mashiach como único Salvador, se você não entender isso, se você achar que as denominações são igrejas, você não tem direito de partir o pão, porque você é um faccioso. Como é que você vai partir o pão se você é um faccioso? Como é que você vai partir o pão se você é um causador de divisão? O pão é um símbolo de unidade. O pão é símbolo do corpo do Mashiach. O corpo do Mashiach é um. Está entendendo? Então nós quando vai comer o pão, nós temos que entender que nós todos somos um. Somos membros uns dos outros. Só assim nós poderemos partir o pão. Só assim nós podemos participar da ceia do Mashiach. Você não pode participar da ceia do Mashiach pertencendo a uma denominação. Senão, meu amigo, você não entendeu nada. Então, terminando esse estudo, você depois lê aí, ó,
1 Coríntios capítulo 10, e onde fala sobre o partir do pão, para você entender que o partir do pão, quando a gente vai partir o pão, a gente tem que entender o que é igreja. Só assim pode se partir o pão. Do contrário, não pode partir o pão. Você não pode pertencer a uma denominação. Se você pertencer a uma denominação, você é um faccioso. E a Bíblia diz que os facciosos não herdarão o reino do céu. E um faccioso não pode participar do pão, do corpo do Mashiach, porque ele é um faccioso. Ele não entendeu que o corpo é um, que há um só corpo, que há um só Salvador. Ele não entendeu isso, que há uma só igreja. Ele não entendeu. Então eu vou ler para você o último versículo e encerra aqui esse estudo. Espero que você entendeu. Vou estar lendo Tito, capítulo 2, versículo 10. Vamos lá. E aí nós encerramos. Tito, capítulo 3, versículo 10. Depois da primeira e da segunda demoestação, nada mais tens a fazer com um homem faccioso, pois é sabido que o homem assim se perverteu e se entregou ao pecado, condenando-se a si mesmo. Presta atenção. Depois da primeira e da segunda demonstração, depois que você avisa um pastor desse aí, uma ou duas vezes, e ele não te deu crédito, aí ele fala, ó, nada mais tens a fazer com um homem faccioso, com um homem desse. Ó, pois é sabido que o homem assim se perverteu e se entregou ao pecado, condenando-se a si mesmo. Então mostra para os pastores, fala, pastor, você tem que tirar as placas das denominações, você tem que jogar as placas no lixo e formar um povo só. Vocês têm que tirar essas facções e formar um povo só, pregar um só evangelho e parar com essas divisões. Se eles não te der crédito, larga eles. A Bíblia diz que ele já está condenado. Espero que ficou claro. Que o Eterno te dê muita graça, que o Eterno te dê muita sabedoria e que o Eterno te esteja edificando a sua vida através desses estudos, irmãos. Ore por mim. Não esqueça de orar por mim nesses vídeos, entendeu? Porque é a maior luta para mim fazer esses vídeos para os irmãos. Toda hora aparece um aqui usado pelo diabo e vem um ali, faz outro, faz aquilo. Tem dia que eu gasto o dia inteirinho para gravar um vídeo desse. Então fique na graça e na paz do Eterno. Espero que o Eterno esclareceu sua mente.